Olá, neste vídeo eu vou mostrar para você o cadastro de imóveis no sistema Zion Imóvel. Clicando no menu Imobiliário, Imóveis, você terá a tela que lista todos os imóveis cadastrados no sistema. Na parte de cima da listagem, temos vários campos pelos quais você pode filtrar os seus imóveis. Você poderá filtrar os imóveis por tipo. Todos os imóveis podem ser separados por tipo. Aqui ao lado no menu Imobiliário, Tipos de Imóvel, temos o cadastro de tipos de imóvel. Neste cadastro você poderá fazer a inclusão de novos tipos. Desta forma você poderá filtrar os imóveis por tantos tipos quantos você quiser. Por padrão o sistema já traz alguns tipos de imóvel cadastrados. Você poderá, se quiser, excluir ou alterar estes tipos existentes. Clicando aqui em um dos tipos de imóvel existentes, vemos os seus dados. Entre os campos do tipo de imóvel, temos o campo agrupador. Você deve marcar que este tipo de imóvel é agrupador, caso os imóveis deste tipo possam agrupar outros imóveis, como por exemplo um edifício, que agrupa vários apartamentos, ou um condomínio, que agrupa várias casas, ou um loteamento, e assim por diante. Você pode criar quantos imóveis agrupadores quiser, assim você conseguirá filtrar pelo imóvel agrupador também. Por exemplo, no caso de um loteamento, você conseguirá listar todos os terrenos, disponíveis ou não, daquele loteamento especificamente. O imóvel agrupador é mais uma forma de você organizar e filtrar os seus imóveis, se você quiser. Voltando na listagem de imóveis cadastrados, vemos o filtro por imóvel agrupador, que acabamos de comentar. Também temos o filtro por proprietário, estado, cidade e bairro, e por característica. Todo imóvel que você cadastrar pode possuir diversas características, como quantidade de quartos, de banheiros, se possui muro, se possui churrasqueira, metragem, e assim por diante. A quantidade de características que você deseja determinar para sua carteira de imóveis é dinâmica, ou seja, você pode cadastrar quantos tipos de características quiser, e ainda filtrar os imóveis por determinada característica. Vamos ver aqui ao lado no menu Imobiliário, Tipos de Característica. Clicando em um tipo de característica, na lista de tipos de características existentes que vem por padrão no sistema, podemos perceber que o tipo de característica de um imóvel possui nome, tipo de valor, se é filtrável, ou seja, se vai aparecer no filtro da listagem de imóveis, e se é público, ou seja, se esta característica do imóvel vai aparecer para os seus clientes no buscador público. No campo Tipo de Valor, você vai especificar qual tipo de informação você pretende digitar no sistema ao cadastrar esta característica em um cadastro de imóvel. Por exemplo, aqui na listagem de tipos de característica, temos a característica quartos já cadastrada. Este tipo de característica possui um tipo de valor, número inteiro, pois quando eu estiver cadastrando um imóvel, e aparecer nas suas características o campo quartos, para eu digitar, eu vou querer informar um número sem casas decimais. Não vou querer que seja possível informar letras, ou outros caracteres, por exemplo. No caso da característica de elevador, por exemplo, eu vou querer informar sim, ou não, ou seja, elevador é um tipo de característica de um imóvel, na qual o seu tipo de valor é sim ou não, possui ou não possui. No caso da característica de metragem, o tipo de valor é número decimal, pois eu posso informar os metros quadrados de um imóvel, contendo casas depois da vírgula. Neste caso, o sistema aceita até 2 casas depois da vírgula para este tipo de valor. Voltando então na listagem de imóveis, vemos que possuímos aqui um filtro pela característica dos imóveis. Primeiramente selecionamos o tipo de característica pela qual desejamos filtrar os imóveis. Depois disso, o sistema exibirá aqui ao lado os campos para eu efetivamente definir os valores de filtro. No caso da característica quartos, o sistema me mostrou 2 campos para eu filtrar, um de mínimo e outro de máximo, ou seja, dessa forma eu consigo filtrar somente os imóveis com mais que 2 quartos, ou com menos de 3 quartos, ou ainda de 3 até 4 quartos.
Selecionar apenas o tipo de característica aqui no filtro não vai fazer o sistema filtrar a sua lista de imóveis. Você precisará sempre informar um valor pelo qual deseja filtrar no campo que o sistema exibirá aqui ao lado. Seguindo, temos o filtro por disponibilidade. Aqui você consegue filtrar os imóveis que estão disponíveis para venda, ou locação, ou nenhum dos dois. Também temos o filtro visível no buscador público, ou seja, se o imóvel aparece ou não para os clientes que acessarem a página do buscador público. Você pode ter imóveis disponíveis para venda ou locação, mas que você não quer que apareçam na sua página do buscador público. A seguir, temos o filtro por responsável. Ao cadastrar um imóvel, você informa, se quiser, o usuário responsável por ele. É como se fosse o corretor responsável. Aqui neste filtro você consegue filtrar por esta informação também. Você também conseguirá filtrar pelo valor do imóvel, valor de venda ou locação, valor mínimo e máximo. E por último filtrar por palavra-chave, que inclui número da matrícula, nome do imóvel, nome da rua, do complemento, e observações. Clicando em um destes imóveis cadastrados, acessamos as suas informações por completo. Você poderá informar um imóvel agrupador, o tipo deste imóvel, o número de registro ou matrícula, o proprietário, o nome ou descrição, endereço, e assim por diante. Veja que aqui em Características, o sistema exibirá todos os tipos de característica que estão cadastrados. Você não precisa informar todas as características, você pode até não informar nenhuma se quiser, informe somente aquelas que fazem sentido para o imóvel em questão. Por exemplo, no caso de um imóvel do tipo terreno, não faz sentido você informar características como quantidade de quartos ou cozinhas. Mais abaixo você poderá informar se o imóvel está disponível para venda e locação, quais os usuários ou corretores, responsáveis pela venda e locação, valores e se esta disponibilidade estará visível no buscador público. Para a locação, você também poderá informar o período, ou frequência, e a quantidade mínima de períodos exigida contratualmente. Por fim, você poderá incluir arquivos anexos a este imóvel, arquivos que podem ser fotos ou PDFs de documentos. Perceba que no buscador público, serão exibidos para os seus clientes, somente os anexos que forem fotos no formato JPG, outros anexos o sistema entenderá que não deverá exibir publicamente. Em outros vídeos aqui do canal eu vou tratar em detalhes de todas as funcionalidades do sistema. Obrigado.